conseguiram entrar. Pois não, Luana? Oi, não, perdão, era para avisar a todos os participantes que a chamada começou a ser gravada agora, tá? Precisa autorizar no chat, que está de acordo com a gravação. Exatamente. É só colocar, autorizo a gravação. Obrigada, professora. Isso. Tá ótimo, Luana. Obrigado, Luana. Bom, então eu queria dar uma boa noite a todos, né, que já conseguiram entrar, né, dizer do prazer que é estar aqui e poder falar com vocês, né, mesmo que virtualmente, né, todos vocês que já vêm, né, que são veteranos, que já vêm, que pegaram a parte presencial, né? Até a gente estava falando com o Laura ainda há poucos que entraram em 19 e ainda pegaram, né, a parte presencial, né? E lembram como era, né? Vocês estavam sempre lá na escola, na secretaria, e as aulas, e tiravam as dúvidas, né? Então era aquela relação, né, do dia a dia, muito próxima, né? Vocês podiam ir à escola a qualquer momento, entrar, tinham acesso, né? Elisete, Geisa, né? Todos os que são veteranos, né? Lembram disso, né? Então a ideia de fazer essa recepção aos calouros, né? E fazer essa roda de conversa com vocês foi exatamente para isso, para fazer essa acolhida e para tirar algumas dúvidas, né? A gente não vai conseguir tirar todas, certamente, né? Porque são muitas as dúvidas para todos nós, né? Mas a ideia é fazer um primeiro encontro, né? Que provavelmente não vai dar conta de tudo, mas a gente já vai poder ter uma iniciação. Então, eu queria começar agradecendo, né, ao Pablo e a Luana Santos. Luana Santos é bolsista, é veterana também. Agradecer a ela o empenho dela na criação das redes sociais da Escola de Museologia, na manutenção que ela está fazendo. Agradecer ao Pablo aí por esse esforço para montar, né, essa estrutura virtual, né? Agradecer a professora Ludmila, coordenadora Ludmila Costa, coordenadora do curso de Museologia Integral, a professora Miriam Oliveira, coordenadora do curso de Museologia Noturno, que estão aqui também para poder falar de cada curso, né, de suas especificidades, né, e tirar algumas dúvidas que porventura vocês tenham, né? E agradecer também ao pessoal do DA, né? Eu não sei exatamente quem vai representar, eu recebi um e-mail pedindo para o DA ter uma fala, eu já tinha pensado nisso, em que o DA pudesse falar com vocês, né? Mas eu perguntei por e-mail quem seria o discente a falar, mas eu não tive resposta. Então, provavelmente, na hora, eles vão se manifestar, e é importante vocês ouvirem o DA, é importante a representação estudantil, principalmente num momento como este, né, que a gente está passando por tanta transformação, por tanta mudança, né, por tantas dificuldades, né? Então, é isso. Eu vou fazer vou procurar ser o mais breve possível para falar sobre a estrutura curricular do curso, né? Os eixos, né? As disciplinas, porque muitos, ainda, os calouros, principalmente, né? Ainda não têm a noção, né? Da estrutura curricular, certo? Depois a professora Ludmila vai falar, e a professora Miriam, tá? A Luana também pediu para dar uma fala, né? E também o DA, depois também eles se manifestam para poder falar, certo? Bom, o curso de museologia, né, vocês sabem, ele está inserido dentro da universidade, no Centro de Ciências Humanas e Sociais, né, lá na URCA, e é onde tem os cursos exatamente dessas áreas, né? História, biblioteconomia, arquivologia, turismo, filosofia, ciências sociais, educação, né? Pedagogia, né? E algum outro que eu esteja me esquecendo, né? O curso de museologia ele é bastante antigo, não sei se vocês sabem da história, ele é um dos mais antigos do mundo, ele vai fazer 90 anos no próximo ano, em 2022.
E ele tem toda um desenvolvimento ininterrupto ao longo desses 90 anos, né? Bom, nós temos, dentro do curso de museologia, um eixo principal, que é exatamente o eixo mais importante, é o eixo que diz respeito ao campo de conhecimento da museologia, né? Ao campo de conhecimento específico, que é o eixo de museologia. E aí a gente pode identificar uma museologia específica e uma museologia aplicada, certo? Então, eu vou falar primeiro eu não sei se o Pablo tem, ou a Luana pode colocar o fluxograma para vocês acompanharem. Eu vou tentar pegar aqui, professor. A Luana, ela tem, não sei se for mais rápido. Tá aí, tá ótimo. Obrigado, Pablo. Então, a gente tem, né, esse eixo de museologia específica, né, que é um eixo que diz respeito à teoria museológica propriamente dita, as tendências teóricas do campo da museologia, certo? E a primeiríssima delas é uma introdução à museologia, né? Que, claro, vai falar do desenvolvimento dos museus, do próprio campo, vai ter um pouco de história dos museus e da museologia, né? Vai fazer essa introdução ao campo, né? E também a disciplina Museologia, Patrimônio e Memória, que também é uma disciplina que faz uma introdução aos conceitos de museologia, patrimônio e memória. Procura fazer um diálogo entre essas áreas, né? Inclusive para preparar para o entendimento das disciplinas teóricas de museologia e até para preparar o espírito, né, dos discentes, né, para um futuro programa de mestrado, certo? Então, a ideia é dar uma introdução, dar um embasamento, introduzindo as questões teóricas do campo da museologia e de sua relação com esses campos que são mais permeáveis, né? O patrimônio e a memória, certo? Depois a gente tem a Museologia 1, né? Que aí sim começa, né, a trabalhar todos os sistemas de pensamento ligados à museologia, né, as tendências teóricas da museologia, principalmente na contemporaneidade, né, as questões todas, né, que estão aí emergindo no momento atual, né, questões de inclusão, né, de decolonização, né, diversidade, etc. Né? É uma disciplina essencialmente teórica, né? E essencialmente atual, né? Apesar de trabalhar com todas essas correntes teóricas da museologia. E a Museologia 2, que é o que vai trabalhar mais a teoria do objeto, né? A discussão em cima do objeto, a discussão em cima das coleções, né? A realidade material e imaterial, né? Das coleções, dos acervos, né? Todo esse discurso sobre o objeto de estudo da museologia, né? E os teóricos que trabalham com ela, né? As relações com outros campos, com a filosofia, nas ciências sociais, a inserção nas ciências sociais, né? Etc. Né? A semiótica, né? A relação da museologia com semiótica, com o estudo das representações, né? E a seguir a gente tem a Museologia 3, que é basicamente o que a gente chamaria de museologia social. Né? Vai trabalhar exatamente, vai aprofundar essas questões da museologia no campo das ciências sociais, né? As questões de inclusão, né? Vai trabalhar com o pensamento social brasileiro, né? A questão de desenvolvimento social, de sustentabilidade, né? E, a seguir, a Museologia 4, né? Que é basicamente gestão, administração de museus, e aí entra toda a questão do plano museológico, né? A relação da museologia com uma ética, né? Uma ética dos museus,
uma ética do profissional, uma ética do próprio campo, né? A questão também das políticas, né? Das redes de sociabilidade, né? Das associações de amigos, né? Agências de fomento, tudo isso muito ligado às questões de gestão, né? E, por último, a museologia 5, que vai trabalhar muito a relação da museologia com as políticas de cultura, certo? E aí a questão de legislação, os organismos internacionais, né, ligados à museologia e ao patrimônio, certo? Quer dizer, basicamente isso nesse eixo específico da museologia, tá? E aí a gente entra no eixo da museologia aplicada, né? Que é uma museologia, que são as áreas, né, que apontam mais para uma atuação prática, né? Lembrando a vocês que a nossa profissão ela é regulamentada, né? Ela tem uma aplicação prática, ela tem um estatuto, né? Os museus têm um estatuto, a regulamentação tem uma ética, né? Tem uma lei, tem uma legislação, né? que vai pautar exatamente essa atuação do profissional do campo da museologia. Então, essa museologia aplicada ela vai trabalhar exatamente essas questões práticas da museologia, né? E aí a gente tem a área específica da documentação em museus, né? A área da preservação, a área da comunicação e a área da educação, né? Em termos de documentação, a gente tem basicamente duas disciplinas, Informação e Documentação Museológica 1, que vai trabalhar essas questões teóricas e práticas, né, de documentação, né? Vai fazer a relação da produção de conhecimento na museologia, nos museus, com as questões de documentação e informação, né? Vai trabalhar com as categorias de documentação, né? Com terminologia, com vocabulários controlados, né? Vai usar a base de dados, né? E todos os recursos de informática, né? As duas, tanto a 1 quanto a 2, elas têm um caráter teórico e prático, tá? Agora, além dessas duas específicas de documentação, a gente tem aí, vocês estão vendo no fluxograma, há uma disciplina de introdução à ciência da informação e análise da informação, que não deixam de dar um suporte para as questões da documentação e da informação. Certo? E aí a gente entra na área da comunicação, né? E aí são 4 disciplinas específicas, né? Onde vão ser trabalhadas todas essas questões relacionadas à espacialidade, à exposição, né? À arquitetura de museus, né? As tendências internacionais da arquitetura de museus, né? Os conceitos, as teorias de comunicação, as teorias de percepção, né? As teorias de percepção aplicadas à exposição, né? Os códigos, né, de comunicação, os discursos expositivos, né? Aí, planejamento, né, os recursos visuais, os recursos plásticos, os recursos sensoriais que são utilizados numa exposição, né, desde o espaço, a forma, as estruturas, cor, iluminação, som, etc. E aí, na Museologia e Comunicação 3, né, é feito um projeto. Toda a turma se reúne e faz vários grupos, fazem projetos, e, ao final, é escolhido um projeto, né, para ser concretizado. E essa montagem, essa organização desse projeto se faz exatamente na Museologia e Comunicação 4, quando o projeto é posto em prática, é elaborado. Então, toda a turma trabalha, os professores supervisionam, né, e toda a turma faz exatamente o que foi projetado no semestre anterior, né? E aí tem a Museologia 6, que, na verdade, ela é uma aplicação da educação em museus, porque ela vai trabalhar, normalmente, o educativo na exposição, né? Normalmente tem as exposições organizam seminários, ações educativas, né?
de toda a natureza, música, né? Apresentações de teatro, etc., né? Com crianças, com idosos, né? Sempre tem uma ação social, sempre tem uma ação educativa nas exposições, né? E essas últimas foram exposições virtuais, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Por força exatamente da pandemia, né? Mas é um exercício muito interessante, né? Esse exercício do seminário, onde são discutidas reflexões sobre aquele tema, né? São geralmente temas muito interessantes, temas atuais, temas sociais, né? Quem já viu sabe do quanto eles se empenham em fazer, em produzir uma exposição de qualidade, né? E aí, a museologia aplicada à preservação, né? São 4 disciplinas, né? A museologia e preservação 1, que são as teorias da preservação, os conceitos, né? Conservação, restauração, conservação preventiva. A 2 trabalha as questões da degradação material, né? Os agentes agressores, as patologias, né? Que acometem os materiais, as coleções, né? E aí ambientais, né? Inclusive, né? Agentes agressores físicos, biológicos, químicos, né? E na Museologia e Preservação 3, trata exatamente da montagem de um laboratório de conservação preventiva, né? Como se monta, como deve ser o espaço, os cuidados, os equipamentos, e como deve ser feita uma documentação, uma avaliação, um diagnóstico do estado de conservação, né? E aí entra também os equipamentos, né? E a gente trabalha com prática, com coleções, com objetos, né? E, ainda dentro dessa museologia 3, né, tem essa questão documental, né, que é trabalhar uma ficha para documentar o estado de conservação. E, na museologia e preservação 4, que fecha esse eixo, a gente trabalha as questões ligadas à reserva técnica, né, os espaços da reserva técnica, né, as questões de segurança, né, de pesquisa, né, ligadas à reserva técnica, todas essas questões de espacialidade, né, que envolvem uma reserva técnica. E aí a questão também do acondicionamento, né, junto com o manuseio, o transporte, né? E aí tem uma parte prática também, que é exatamente um estudo de caso sobre o acondicionamento, a embalagem de um objeto ou mais de um objeto, né? E, por fim, a gente trabalha com as questões de segurança dentro dessa museologia e preservação 4, certo? Agora, tem um eixo que é um eixo introdutório, que a gente chama, né, de propedêutico, né, que é um eixo para dar introdução, né, geral, né, ao campo da museologia, né? Normalmente são áreas afins, áreas das ciências sociais, né? E aí a gente tem a introdução à sociologia, a introdução à filosofia, com a epistemologia e a introdução à ciência da informação, que ela pode estar também no eixo de documentação, né? Conforme a ótica que a gente aplicar, né? A epistemologia é importante também para a pesquisa que vocês têm que fazer no final, porque ela trabalha com a teoria do conhecimento, né, com os métodos, né, com uma reflexão sobre o conhecimento científico. Então, a epistemologia ela vai dar também subsídios para vocês de pesquisa, né? Mas a proposta destas disciplinas, todos vocês que estão no primeiro, no segundo, já devem ter passado por elas, é exatamente fazer uma introdução ao campo das ciências sociais, certo? E aí, um outro eixo seria um eixo de conhecimentos gerais, né? Normalmente são áreas de conhecimento, são disciplinas, né, que fazem um diálogo com as principais categorias de museus, né? A arte, né? Disciplinas de arte, de história, de antropologia, de ciências naturais e de arqueologia, né?
E aí, as de arte, ela começa, tem a arte internacional, que é a história da arte ocidental, que são, se não me engano, 3 disciplinas ou 4, e depois tem 3 disciplinas de arte brasileira. A arte internacional começa lá, na Antiguidade, e vai até a arte contemporânea. E a arte brasileira começa no colonial e vai até também a arte contemporânea, certo? E as disciplinas de história vão trabalhar também questões da história do Brasil e da história do mundo internacional, né? A gente vai ter também o eixo das ciências naturais, né? E aí tem fundamentos de geologia e paleontologia, biodiversidade e meio ambiente, patrimônio natural, que vai fazer essa conexão com toda essa área, né? Do patrimônio natural, dos ecomuseus, né? Dos museus comunitários, né? Fazendo também uma discussão com a museologia, né? E começa lá, né? Com o estudo das origens da Terra, do homem, os tempos geológicos, né? O desenvolvimento da vida na Terra, né? Aí passa pela biodiversidade, né? Os biomas, os ecossistemas, né? As questões da ecologia, a dinâmica, né? Dos seres vivos, né? E aí, nesse momento, cabe, né? Um diálogo com a museologia, com os museus de território, com os ecomuseus, museus comunitários, etc. E, por fim, patrimônio natural, que vai trabalhar exatamente isso, né? Patrimônio integral, o patrimônio natural, as relações, né, com desenvolvimento, com sustentabilidade, né? E associar esses conceitos com a museologia e o patrimônio, certo? As disciplinas Professor, Oi, Pablo. Deixa só aproveitar aqui o ensejo que a aluna Vitória de Mesquita Gomes, ela fez uma pergunta, ela tem uma dúvida se de fato existe alguma pretensão, alguma ideia da direção da escola de alterar futuramente o fluxograma das disciplinas obrigatórias. Sim, há uma proposta, sim. Há uma proposta, sim, Vitória. Todo o curso. Há uma proposta de reforma curricular, tá? E aí envolve disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, tá? Você está começando agora, você vai participar certamente da discussão, tá? Te respondi, Vitória? Ótimo. Bom, a antropologia, né? São 3 disciplinas: antropologia cultural, antropologia no Brasil e antropologia nos museus, que vai fazer, né, vai trabalhar com os conceitos de cultura, né, e vai trabalhar com antropologia cultural também, associar com as ciências sociais, né, a antropologia às sociedades, né, as questões da etnologia, né, e fazer uma aplicação aos museus, certo? A disciplina de arqueologia nos museus também vai trabalhar a teoria, os métodos ligados ao campo da arqueologia, né? E fazer esse diálogo com os museus, principalmente com os museus de arqueologia, que trabalham com arqueologia. Certo? Por último, a gente tem um eixo de pesquisa, né? Que tem a disciplina de metodologia da pesquisa científica, que vai trabalhar exatamente com os métodos de pesquisa. Vocês já devem ter feito essa disciplina, né? Na verdade, é a teoria da pesquisa, né? Que vai trabalhar as argumentações, né? De pesquisa, as hipóteses, os tipos de dados, né? Os instrumentos de pesquisa, os métodos, as normas de apresentação de um trabalho científico, né? E aí, já no final do curso, tem a metodologia da pesquisa aplicada à museologia, exatamente quando essa aplicação da pesquisa ela é trazida para o campo da museologia, né? E aí tem que haver uma afinação, né, com os teóricos da museologia, né? Claro que vocês vão fazer um projeto de TCC nessa disciplina. Esse projeto tem que fazer um link, né, com as questões da museologia
mesmo que vocês estejam trabalhando com a museologia aplicada, com a documentação, com a comunicação, com a preservação, ou com museus de arte, ou com questões antropológicas, sociológicas, né? Vocês vão fazer um link dos teóricos dessas áreas, dessas disciplinas, que vocês veem ao longo do curso, né? Ao longo do curso de todas essas disciplinas, cada uma vai apresentar um aporte teórico, né, daquela área, então vocês têm que fazer de acordo com o que vocês escolheram para fazer, né, em termos de pesquisa, em termos de TCC, e aí vocês vão fazer essa ligação com a museologia, certo? E aí, por último, é a disciplina que é o TCC, né? Que é exatamente quando vocês têm o tempo para poder redigir, né? Vocês têm a orientação de um professor, né? Um acompanhamento de um professor, né? E que vai acompanhar, que vai orientar, né? Bom, por último, a disciplina estágio curricular, que tem 195 horas, né? Ela é feita no último período, exatamente porque ela tem como pré-requisitos esses eixos de museologia específica e aplicada, né, para dar subsídio para vocês poderem trabalhar no museu, né, para vocês poderem aplicar, né? E aí vocês têm um professor orientador na Unirio, do departamento, e vocês vão ter também um orientador no museu, na instituição, que é um museólogo, né? Que vai acompanhar, vai supervisionar o trabalho de vocês, né? Nada impede que vocês façam estágios ao longo do curso, né? Vocês podem, desde que os museus aceitem, que as instituições aceitem, né? Vocês podem fazer estágio desde o início, né? Nada impede, né? Normalmente, os museus, quando entram em contato, eles têm um determinado perfil, alguns podem até pedir para ser, né, de determinado período, né? Mas, normalmente, pode acontecer desde os primeiros períodos já ter possibilidade de estagiar, tá? Bom, e aí tem um rol imenso de disciplinas optativas, né? Que eu acho que eu não vou falar para poupar vocês, né? Vocês já têm uma ideia do que representa a estrutura curricular obrigatória, né, do curso, né? Lembrando que vocês vão ter várias optativas de todas estas áreas, de todas essas disciplinas que a gente viu, vocês vão ter várias optativas, né? Tanto da história, quanto da antropologia, quanto das ciências sociais, de arte, de coleções, de cultura material, né? Que vocês vão poder fazer, vocês vão poder escolher, né? As disciplinas que trabalham com coleções, elas todas são optativas, exatamente para vocês poderem escolher conforme a área, conforme a afinidade de acervo que vocês tenham, que vocês gostem, né? E a própria categoria dos museus onde vocês estão trabalhando ou querem trabalhar, certo? Bom, eu vou dar por encerrado aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta diretamente, eu não sei se a gente passa logo para as professoras ou se vocês perguntam. O que vocês acham? A Luana quer falar aí, professor. Hã? Luana quer falar. Não, Luana, por favor. Professor, boa noite. Boa noite. Chegou uma pergunta para a gente de um ingressante, que no momento ele não está podendo estar na chamada, mas ele enviou para a gente pelo Facebook da escola, o André Portela. Ele pediu sobre o estágio curricular. Ele gostaria de saber se o estágio, sendo obrigatório, se ele tem convênio com alguma instituição e como é que funciona para a gente descobrir quais são esses convênios, sendo que a museologia na Unirio é única no Rio de Janeiro. Luana, a escola, a universidade, né, melhor dizendo, ela tem convênio com várias instituições de cultura, museus, né, centros culturais, etc., né? Todo dia, a gente agora mesmo tem a proposta de uma
de uma empresa particular. Eu vou responder na segunda-feira, chegou de ontem para hoje, uma proposta de estágio, né? E já houve agora, ao longo desse período, várias propostas, inclusive com o Pão de Açúcar, com uma empresa de transporte, entendeu? Então, os grandes museus, os museus mais conhecidos, né, mais procurados do Rio, normalmente eles têm convênio com a Unirio, certo? E esse convênio, normalmente, ele dura 5 anos, ele tem que ser renovado, né? Tem que ser periodicamente renovado, né? Agora, tem também com outras instituições de memória, de cultura, né? De pesquisa, e também, inclusive, como eu acabei de falar, com empresas particulares. Tá? Ivan, posso complementar a resposta? Bem, não sei se ele me escutou. Bom, eu sou professora Ludmila Costa. Claro. Eu sou professora Ludmila Costa, coordenadora do curso integral. Só para ficar claro que essa pergunta do aluno, né, ele fala de um estágio obrigatório, como o Ivan apresentou no fluxograma, no caso eu mostrei o fluxograma do integral, tá? O noturno ele é um pouco diferente a distribuição, depois a gente apresenta para vocês. O estágio obrigatório é lá no final do curso, ele tem vários pré-requisitos, e ele é uma disciplina, e o professor da disciplina, ele orienta os convênios, orienta que instituições, passa o relatório que precisa ser preenchido. Agora, no decorrer do curso todo, o aluno pode fazer estágios remunerados ou voluntário, não é disciplina, então não é estágio obrigatório. O estágio obrigatório é uma disciplina que está lá no 8º período ou no 10º período do noturno, como o Ivan explicou. Os estágios que vocês podem fazer, que vocês vão buscar com empresa, museus, por conta própria, é outra coisa. Vocês podem fazer em vários períodos, se tiver vaga, se vocês passarem na entrevista, né? Vocês podem ser voluntários ou ter estágio remunerado, e aí tem um contrato que a escola também assina junto com essa empresa, né? Geralmente mediada pelo CIE, essas agências. Então, tem o estágio remunerado ou voluntário a qualquer momento do curso que vocês procuram. A escola pode até passar anúncios, mas não necessariamente. E tem o estágio obrigatório, que é uma disciplina lá no último período do curso, que vocês precisam preencher pré-requisito, e tem um professor que organiza e orienta vocês a procurar as instituições. Só queria deixar claro isso. Ele tinha perguntado exatamente sobre o estágio curricular, não é, Luana? Acredito que sim, professor. Como ele colocou como estágio obrigatório, eu acredito que se trate do curricular. Mas é sempre bom a gente denotar essa diferença. Professor. Mas ele pode, ao longo do curso, ele pode fazer, como a Ludmila falou, e eu já tinha falado antes também, ele pode fazer estágios, desde que ele seja, né, que ele vá, que ele busque, que ele seja aprovado. Geralmente, as seleções, ele pode fazer a qualquer momento do curso, desde o início, né? Agora, a Ludmila falou bem, o estágio curricular, ele tem pré-requisitos, que eu disse também, ainda há pouco, que são aquele eixo de aplicada e de específica, né? Todos vão ser pré-requisitos para o estágio curricular. Professor, será que a gente respondeu a ele, Luana? Acredito que sim, né? Deixa eu só Acredito fazer que sim, professor. Obrigada. Pablo, você quer fazer alguma observação? Eu quero fazer um adendo, que na pergunta dele ele falou de que forma ele pode ter acesso a essa relação, né? Tanto do obrigatório e do não obrigatório. No site da Unirio, na página da Pró-Reitoria de Graduação, que é a Prograde, você pode acessar lá, você tem um linkzinho lá, uma página de convênios e estágios, que dentro dela você tem uma planilha, né? Ou melhor, te encaminha para uma planilha que é da Gerência de Controle de Contratos e Convênios, que é a GECON, né? Um outro órgão aqui da Unirio, e nessa planilha você tem todos os convênios que a universidade possui com as instituições, né? Sejam eles estágio curricular obrigatório ou o estágio não obrigatório. Então, o aluno também pode ter acesso a essa relação por meio do site da Unirio. Perfeito, obrigada, Pablo. Mais alguma pergunta, Luana?
Por enquanto ainda não, professor. Se tiver mais alguma, ótimo. Eu levanto a mãozinha aqui e passo. Tá ótimo, tá ótimo. Então eu vou passar para a professora Ludmila e depois para a professora Miriam para falar dos cursos de museologia integral e noturno, tá? Luana, você quer fazer o seu aviso logo? Você não tinha um aviso? Pode ser, professor. Talvez seja melhor você falar logo, que é uma coisa rápida, né? Rapidinho, eu só queria lembrar todo mundo que a Escola de Museologia agora tem um canal no YouTube. Esse vídeo vai ser disponibilizado lá, então avisem os colegas que não conseguiram estar aqui, que eles vão ter a chance de tirar as dúvidas, rever para confirmar ou conferir alguma coisa, e que a gente também tem a página da escola no Facebook, então pedir para vocês interagirem, mandarem para a gente qualquer divulgação, algum evento, DA, quando tiver alguma coisa, enviem para a gente, tanto pelo e-mail, eu vou colocar os links aqui no chat, tá? Para a gente tornar essa interação mais simples durante esse período remoto, para a gente poder acolher mais e se sentir mais acolhido. Era só isso, professor. Obrigada. Obrigado, Luana. Essa página, né? Essas redes foram feitas exatamente com esse objetivo, né? E eu tinha dito no início, né? E até agradecer a Luana por esse trabalho que ela teve, né? Foi exatamente para facilitar essa comunicação durante a pandemia, né? Entre nós. Mas, professora Ludmila, por favor. Olá, gente, boa noite. Bom, me apresentei, né, rapidamente antes. Eu coordeno o curso de Museologia Integral, né, atualmente, que é o curso que é o mais antigo, criado em 1932, né, que depois, em 2011, foi criado o curso noturno. O curso integral foi esse fluxograma que vocês acabaram de ver na fala do professor Ivan. O curso integral tem 2 entradas anuais, né, no primeiro semestre e no segundo semestre. Por conta disso, as disciplinas, isso eu vou falar como no período não pandêmico, tá, gente? Porque na pandemia, o ensino remoto, foram feitas várias mudanças, e depois eu posso ir pontuando e vocês podem ir perguntando. Mas, então, fora do período pandêmico, são oferecidas todas aquelas disciplinas ali, né, do primeiro ao 8º período, nos 2 semestres, né, porque são 2 entradas. Então, nós sempre temos primeiro e segundo período, né, ter todos os períodos, tanto no primeiro semestre letivo, quanto no segundo semestre letivo, o que é diferente do noturno. Isso é muito importante vocês saberem, porque alunos, né, vocês gostam de, às vezes, precisam fazer disciplinas nos diferentes cursos, mas não necessariamente elas são oferecidas no mesmo período e no mesmo semestre letivo concomitante. Né? No integral, sim, porque nós temos 2 entradas. Então, vocês sabem, alguns entraram no primeiro semestre, outros no segundo. Né? E no noturno só tem 1 entrada. Então, é bom vocês estarem atentos, né, aos 2 fluxogramas e ao semestre letivo. Isso é uma coisa importante para a vida acadêmica de vocês, para vocês escolherem as disciplinas, né, na hora da matrícula, através do portal do aluno, para vocês controlarem a vida acadêmica de vocês. Outra questão importante, né, ligada à coordenação, estejam atentos também aos pré-requisitos, né, ali também no fluxograma, vocês viram aquelas setas, são as setas do pré-requisito. Eu estou falando isso porque nem todo mundo entende, eu já recebi várias perguntas, as pessoas não entendem, às vezes, por que a solicitação de matrícula no portal é rejeitada, é porque a pessoa não fez o pré-requisito. Então, estejam atentos no fluxograma às setas que conectam uma disciplina à outra. Né? Se você não fez a anterior ou aquela que a setinha está ligando, você não vai conseguir solicitar no sistema, né? Ou melhor, vocês vão solicitar e o sistema vai recusar quando ele processar. Então, vocês precisam ter essa atenção. No ensino remoto, como nós estamos desde 2020, primeiro semestre, mas que começou em outubro, né, do ano passado, nós não pudemos oferecer todas as disciplinas, não só práticas, mas também algumas teóricas não foram oferecidas. Então, o nosso, né, fluxo de disciplinas ele está afetado, a gente está tentando readequar, né, mas porque algumas não puderam ser oferecidas de imediato por conta do método, né, remoto, os professores tiveram que se preparar, a gente também não sabia o que ia acontecer, né, então foi tudo meio que sendo feito mês a mês, a gente observando, né, como que a pandemia iria acontecer. Então, de fato, vocês que ingressaram
e também quem já tinha ingressado, né, 2019, 2018, não teve todas as disciplinas, né, como a gente precisa oferecer. Nós estamos abrindo mais nesse período remoto a questão da quebra de pré-requisito, que no período não pandêmico, ela é muito mais aplicada para alunos que passam do seu período de integralização. O que é o período de integralização? No integral, você tem 8 períodos para fazer, né, podendo se estender até 14, né? O tempo que vocês ficam na faculdade, e se aí vocês não fazem todas as disciplinas em todos os períodos, vocês podem se estender até 14 períodos. E o aluno, quando ele passa do 8º no integral, ele pode pedir a quebra de pré-requisito para não ter o risco de chegar nesse limite sem fazer todas as disciplinas, ou ultrapassar esse limite de 14 períodos que exige um processo e etc. Então, essa é a função da quebra de pré-requisito original. Assim como também, se a escola tiver um problema e não puder oferecer, a gente também quebra esse requisito para a próxima turma, né? Mas no remoto nós ampliamos esses pedidos, porque, né, não conseguimos oferecer todas as disciplinas, algumas práticas, outras porque o método pedagógico precisou ser readequado por mais tempo, e aí algumas disciplinas a gente tem quebrado o pré-requisito nesse período remoto, né, para semestres, né, 4º período, 3º e tudo mais. Mas vocês sempre precisam estar atentos a esse fluxograma, vocês precisam ter ele está na página do Facebook, mas vocês podem pedir por e-mail, as coordenações ou a escola, para vocês sempre acompanharem, né? Até ter a reforma curricular que o professor Ivan citou aí, que ela ainda está começando, nós ainda vamos discutir para ser implementado. Esse é o fluxograma que está em vigor, né? Então vocês precisam ter ele, conhecer ele e saber quais são as disciplinas que vocês precisam fazer a matrícula, né? Outra questão importante para vocês, principalmente que entraram, né, desde 2020, vocês entraram num formato diferente da faculdade. Então, por exemplo, o primeiro período não poderia trancar o curso, né, e foi aberta essa possibilidade. Outra possibilidade é que nenhum aluno de qualquer período não poderia fazer menos de 3 disciplinas, né? Todo mundo precisa cursar 3 disciplinas, mas no período remoto é permitido cursar uma disciplina. Assim como também a universidade ela não está computando esses períodos remotos de forma a impactar nessa integralização que eu falei para vocês, né? Esses 14 períodos, eles, na verdade, para todos vocês, ele vai acabar se estendendo, porque né, a gente já está 1 ano e meio nesse sistema, mas ele não vai ser computado, né, com mais tempo. Então, vocês também não precisam ficar tão ansiosos de, estou muito atrasado, vou passar de 14 períodos. Não, ninguém vai passar de 14 períodos, porque a universidade não está contando esses 3 períodos remotos, né? A gente vai entrar no 4º período remoto. Tá? Vocês estão cursando, né, estão passando de período cronologicamente, mas no sistema isso vai ser... como é que se fala? Vai ser considerado, né? A gente vai poder considerar esse tempo como não válido para a integralização. Até porque muitas pessoas não estão fazendo muitas disciplinas, né? Deixaram de fazer disciplinas, mesmo se matriculando, elas desistem por vários problemas. E aí essa questão do desistir das disciplinas, né? A exclusão de disciplinas no período remoto, ela está sendo permitida até o último dia letivo. Então, nós vamos terminar o nosso semestre letivo de 2021 amanhã, 2 de outubro. Até amanhã, vocês podem excluir disciplina do histórico de vocês, algo que não acontece no período fora da pandemia. Fora da pandemia, vocês têm, acho que 1 mês, ou um pouco menos do que isso, para excluir uma disciplina. Vocês se matriculam. Assistiram 2, 3 aulas, não vou conseguir assistir essa disciplina. Não dá por algum motivo. Vocês têm um prazo lá no calendário, vocês têm que estar atentos para solicitar a secretaria a exclusão. Passado aquele prazo e vocês não cursarem a disciplina, vocês serão reprovados por falta. No período remoto, vocês têm até o último dia letivo para isso, certo? Que é uma exceção. Quando voltar para o presencial, a gente ainda não sabe se no híbrido. Se for híbrido, né? A gente já está discutindo tudo isso. Mas, enfim, voltando ao presencial, isso não vai acontecer, né? Voltando à normalidade, enfim, anterior, isso não acontece, então vocês precisam ter o calendário letivo em mãos para saber até quando pode trancar a disciplina ou excluir a disciplina, né? Trancar é diferente. Trancar, ela permanece no histórico de vocês.
excluir, ela sai do histórico de vocês. É como se vocês não tivessem feito matrícula. E o trancamento aparece lá, disciplina tal, sei lá, História do Brasil 3. Aparece lá, trancamento, né? O prazo é um pouco maior fora do remoto. No remoto, esse prazo também foi estendido. Então, vocês precisam ter essa atenção de que tudo no remoto é diferente de quando a gente retornar, né, ao, enfim, não gosto nem mais de falar normalidade, mas o período não pandêmico nesse estado nosso, né? Bom, isso então é o principal para vocês saberem fazer a gestão da vida acadêmica de vocês, né? Então, as coordenações mediam nessas questões do período de matrícula, né? A gente tira essas dúvidas, o Pablo, né, que tá ali falando no ícone da escola, está na secretaria, nós só estamos com ele de secretário. Ele era o secretário principalmente do noturno, né, o integral tinha o Fernando, apesar de eles sempre trabalharem juntos. Agora a gente só tem um secretário, então também peço a vocês compreensão se nós demorarmos a atender alguns pedidos, que a gente só está com um técnico administrativo, né? Mas vocês podem escrever para os e-mails que estão na página da escola. Tem o e-mail pessoal do professor Ivan, tem o meu também, mas tem os institucionais de cargo, né? Coordenação e da escola, que é esse que vocês escrevem da secretaria, que a direção também tem acesso. Então, vocês podem escrever, perguntar pela página do Facebook, que a Luana anunciou, né, para tirar dúvidas, mas é isso, guardem o fluxograma, acompanhem as disciplinas, né, que vocês precisam fazer, vocês podem organizar, vou priorizar o eixo de arte, vou priorizar o de museologia, né, dentro do que vocês puderem fazer pelo horário. Desculpa. Os horários, né, a gente faz a cada semestre, mas os horários também seguem aquilo que os professores podem nos atender, né, o horário que o professor atende. Vocês têm que lembrar que quando vocês deixam uma disciplina do outro semestre, o risco dela ter conflito de horário com a do próximo é grande, porque a gente sempre coloca disciplinas que não têm um conflito de horário no mesmo semestre, né? Agora está bem confuso, está problemático até para a gente programar esses horários, porque, né, várias disciplinas não são oferecidas, enfim, está bem problemático, mas a gente está tentando fazer aí o possível de ter disciplinas que vocês consigam se inscrever, né, para conseguir cursar até o final com um bom aproveitamento. Tá ok? Bom, acho que é isso. Eu queria falar mais sobre esse trâmite mesmo aí de vocês se organizarem, e qualquer dúvida aí vocês podem colocar no chat que eu respondo. Muito obrigado, professora. A professora Ludmila falou um ponto importante que eu vou reforçar junto a vocês, né? A gente está num momento de atípico, então há normativas que foram estabelecidas exatamente para reger esse momento. Mas daqui a partir do ano que vem, 2022, 2023, isso vai tender a cair. É claro que não vai ser bruscamente, vai haver uma amortização, né? Mas essas normas, por exemplo, hoje vocês podem, como a professora Ludmila disse, trancar até o último momento, né? Vocês podem ter só uma disciplina, né? Como isso, nada disso era regulamentar antes. Então, é só vocês ficarem atentos, e é claro que isso não vai ser de uma hora para outra, mas isso vai ser feito, com certeza, vai ser feito gradativamente, e a universidade vai suspender essas normativas que foram lançadas exatamente para atender a esse período emergencial, né? Mas fiquem tranquilos que vai haver um prazo de acomodação, né, para vocês, né? É só vocês entenderem que ninguém vai ficar prejudicado porque não fez 3 disciplinas, ou porque trancou, ou não vai contar na integralização, né, que é importante, né? E é só ficar atento para isso, tá? Bom, eu vou para a professora Miriam Oliveira, por favor. Bom, depois boa a noite gente para vê as todos. perguntas, né? Tá. Eu queria dar boas-vindas, eu acho que já foi bem esclarecido pelo professor Ivan e pela Ludmila, né, o fluxograma da universidade, e eu só queria, assim, alertar, né, que a gente, do pessoal do noturno, são 10 períodos, né, durante os 5 anos que vocês têm, né, assim,
o período para fazer a universidade, mas pode se estender um pouco mais também. Tem uma entrada, né, só por ano. Então, e vocês têm a flexibilização, que ajuda bastante, que vocês podem fazer alguns cursos, né, no integral. Isso ajuda bastante também, porque tem gente que tem problema com horário de trabalho, mas às vezes tem uma folga, né, no meio da tarde, aí quer ir lá fazer um curso, né, uma disciplina. Então, isso ajuda bastante. Então, vocês ficarem atentos também ao horário do integral, porque pode ajudar bastante no turno. Bom, eu acho que, mas é isso mesmo, porque já foi, né, dito quase tudo aí, da Ludmila e do Ivan, e desejar boas-vindas a todos e aproveitar bastante o curso, porque ele te dá uma abertura muito grande para a vida, sabe? Não só para a carreira, né, da museologia, a gente está passando uma fase muito ruim, né, no mundo inteiro, mas graças à cultura, a gente está superando bastante, né, essa fase da vida, né, humana. E a museologia ajuda muito, sabe? A cultura, né? Você vê se não fosse a cultura, se não fosse a museologia, as exposições online, os museus estão abrindo agora, eu sinto assim a sede, né? Das pessoas irem ao museu. Então, é muito importante o curso de museologia para todos nós, né? Então, é só isso mesmo, dar as boas-vindas e se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí no chat. Então, tá, boa noite. Muito obrigado, professora Miriam. Professor. Alguma pergunta? Oi, Pablo. Eu tinha uma pergunta. Deixa eu só... Elisete. Quem? Não, deixa eu só falar duas coisinhas aqui. Pois não, Pablo. Sobre um gancho que a professora Miriam falou, do aluno do noturno que, porventura, queira cursar algumas disciplinas no integral, né? Tem bastante aluno... Né? Exatamente, vice-versa. Tem bastante aluno, principalmente os ingressantes, que têm entrado em contato conosco sobre uma possibilidade de trocar de curso, né? Do noturno migrar para o integral, né? E aí eles perguntaram como é que seria esse processo, né? Então, eu digo a vocês que nesse período pandêmico, a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, em nenhum momento ela publicou edital para mudança de curso, tá? Isso ocorre quando tem o calendário ordinário, normalmente. Agora, durante esse período pandêmico, a Prograde ainda não publicou, ela não divulgou editais no que diz respeito à transferência interna de curso. Então, a viabilidade seria por esse caminho que a professora Miriam relatou, né? Alunos do noturno, desde que ocorra a vaga, né, no integral, poderem cursar algumas disciplinas no integral, porque o edital de mudança de curso parece que nesse período pandêmico não temos nenhuma expectativa de ele ser publicado, tá? Uma outra questão que eu queria falar, que a professora Ludmila falou, tá? Trancamento de curso e exclusão de disciplina, essas duas opções, elas são feitas pela secretaria da escola, tá? Pelo e-mail da escola. Tem muito aluno perguntando que tentou acessar lá o portal do aluno, tentou excluir disciplina ou tentou trancar o curso e não conseguiu. Então, digo a vocês que trancamento de curso e exclusão de disciplina é por meio da secretaria da escola, por meio do e-mail da escola, só encaminhar, mandar uma mensagem pedindo, informando, né, número de matrícula, o nome completo. Se for o caso de exclusão, coloca também o nome da disciplina e o código que a secretaria fará, seja a exclusão, seja o trancamento da matrícula no calendário emergencial. Tá ok? Muito bem, Pablo, bem lembrado, essas questões todas, né? Inclusive cancelamento, né, Pablo? Pelo e-mail da escola. Também, cancelamento pelo e-mail da escola a qualquer tempo, seja e é sempre bom quando vocês se dirigirem à escola para pedir algum documento, já põe o nome completo, o número de matrícula, tá? Já adianta bastante. Bom, acho que a Elisete tinha uma questão, né, Elisete?
Eu gostaria de saber se, até a Ludmila chegou a falar um pouco, se vai haver uma possibilidade de uma volta presencial e híbrida também, porque tem as suas vantagens, né? Do ensino remoto, de você poder falar com pessoas de outro estado, de você poder apresentar. Mas eu também acho que isso pode ser uma coisa complicada, mas ou não, né? Dependendo de como está se pensando, se vocês estão pensando nisso, vocês chegaram a alguma conclusão já, se tem alguma proposta. Ô, Elisete, como eu disse no início, a gente está discutindo muito com o decano, né? Ele tem convocado executivas com os diretores, né? E há uma indicação de voltar em abril, né? E aí esta volta ela poderá ser híbrida ou presencial. Eu acho mais realista a gente começar por um sistema híbrido, exatamente para evitar o acúmulo de pessoas nos laboratórios, nas salas de aula, né? E até porque vai colocar muita gente na rua, né? Agora, o ensino remoto, ele também, essa pandemia, ele tem um ponto que foi, né, não gostaria de dizer positivo, né, mas que pelo menos mostrou para a gente, né, essa possibilidade do ensino remoto, e eu acho que isso vai perdurar por um bom tempo. Algumas disciplinas provavelmente vão permanecer por algum tempo, ou até se os seus responsáveis acharem, né, que poderá ser mantida, né, porque já há uma normativa do MEC, né, para você ter X carga eu acho que era 20, e agora aumentou para 40, de ensino remoto. Então, isso já há uma normativa do MEC, né, que já previa o ensino remoto para cursos presenciais. Isso já havia há um bom tempo, né? Então, eu acredito que agora isso seja uma tônica e várias disciplinas, até para poder resolver, nesse primeiro momento de volta, né, para poder resolver de uma maneira mais racional, né, poder racionalizar melhor. Eu estou muito preocupado com as disciplinas práticas nos laboratórios, né? Então, talvez haja um primeiro momento, a parte teórica seja dada por meio remoto, e depois a prática a gente divida no laboratório em turmas, entendeu? Porque vão ser turmas maiores por conta de terem sido represadas, né? Então, agora, a gente está pensando sim, a gente está discutindo sim, no âmbito do CCH, tá? Não sei se a professora Ludmila, a professora Miriam querem acrescentar mais alguma coisa. A professora Miriam, ela queria muito, inclusive, oferecer a disciplina dela de optativa de madeira. Ela falou várias vezes comigo, ela ofereceu, né? E aí eu levei isso para o decano, só que pela universidade, pela norma da universidade agora, vigente, só os cursos da saúde podem fazer. Então, para você dar uma disciplina prática no laboratório, você teria que justificar muito, entendeu, Elisete? Elisete, não sei se você esteve na Unirio. Não tem uma viva alma, não tem uma viva alma. Só os seguranças. Então, vai ser assim, a volta ela vai ter que ser muito bem pensada. O quantitativo do pessoal dos serviços gerais, que vai ter para manter a limpeza, a conservação, entendeu? Tudo isso, o decano do CCH ele está pensando e ele já está articulando, inclusive junto à PROAD, né? Isso é complicado, porque tudo abandonado ali que ficou, porque não tinha ninguém, né? Nem para quem eu queria só... Abandonado, não. Não está com parado, né? Mas, por exemplo, o prédio da reitoria, vários funcionários têm plantão, vão 2 vezes na semana. O nosso do CCH, especificamente, além de seguranças e dos serviços gerais, assim como o professor Ivan, a gente frequenta os nossos laboratórios, né? Alguns outros professores de arquivo também frequentam. Só que, claro, não é todo dia, não é o dia inteiro.
né? E não tem aluno, né? São os alunos que dão a vida, que são a alma, né? Exato. Agora, só também uma questão, né? Assim, nós, aqui no âmbito da escola, a gente discute a decania, né, do CCH, mas nós precisamos dessas diretrizes a partir da gestão central e do conselho, né, do CONCEP e do CONSUNE. Discussão, o reitor também não decide sozinho, precisa levar para os conselhos. Então, também não adianta, por mais que os cursos tenham uma autonomia, nossa autonomia é sobre as nossas diretrizes internas, né, Ivan? Então, as nossas disciplinas, nossos métodos pedagógicos, mas esse retorno, se vai ser híbrido ou presencial e quando vai ser, é a partir da reitoria e com discussão nos conselhos. Então, a gente tem que esperar ainda muita coisa, esse movimento está começando agora, né, Ivan? Assim, essas instâncias. Eu acho que o mais importante é o controle da pandemia, né? Vai ser tudo de acordo com o controle. É verdade. Ô, Elisete, um consenso a gente já tem praticamente, né? A gente tem nas reuniões executivas com o decano, nas próprias reuniões do colegiado da Escola de Museologia, né? A gente sabe, né, que é uma lógica, né? Quais são as prioridades quando voltar? As disciplinas represadas, as disciplinas práticas, que foram represadas, os concluintes e os ingressantes, que isso já está lá na resolução, né, do emergencial, né, atender aos ingressantes e aos concluintes, né, resolver essas questões, né, e dar conta das que foram represadas, principalmente das práticas. Então, isso, sem dúvida, você pode ter certeza que vai estar nas nossas discussões, né? Tem essa norma, essa resolução agora, né, que foi baixada, que o reitor encaminhou, né? E falando para a volta em outubro. Aí fala que o professor, o técnico, o servidor que tiver mais de 60 anos, que tiver comorbidades, né, que não vai ter que assinar um termo. Quer dizer, tem tudo isso, né, Elisete? Tem os professores que a gente sabe que, né, não vão poder. Né? Não vão poder. Agora, a Miriam falou uma coisa muito certa, né? A gente tem que ver a evolução da pandemia, né? A evolução da pandemia, a evolução da vacinação, né? E eu tenho muito medo com essas aberturas que estão tendo de estádios, né? Da coisa piorar, de ter uma volta aí e de novas cepas, né? Quer dizer, mas eu sinceramente acho que a gente está caminhando para um retorno híbrido. Tá? Okay. E no primeiro momento seria isso, seria abril, tá? Seria abril de 2022, né? Ivan, eu queria só complementar um gancho da sua fala na questão das disciplinas que ficaram represadas. Está também no plano emergencial que quando nós, né, retornarmos, pudermos oferecer essas disciplinas, até por questão de espaço também, a gente vai priorizar os alunos mais antigos. Então, assim, né, porque quem está entrando agora, né, quem entrou em 2020, imagina, em 2022 já vai estar no quarto, quinto período, mas terão pessoas, teoricamente, do 10º, 9º, 8º, que não vão ter feito disciplina do quarto e quinto, e esses vão ter prioridade. Então, quem entrou em 2020 vai ter que ter menos ansiedade, porque as turmas vão priorizar o pessoal 2019, 18, 17, que não fizeram, eles estariam para fazer, né, quando a pandemia chegou, eles fariam, né, o terceiro, quarto, quinto período, e aí não puderam ser oferecidos. São turmas inteiras, não, e são turmas inteiras, a gente não vai poder oferecer para quem é de 19, 18, mais quem é de 20, não tem como, né? Porque não vai ter espaço e também é desumano, o professor não pode dar aula para mais de 100 pessoas, não consegue, né? Então, assim, quem é de 2020, 21, né? O 21 talvez menos, mas o de 20 principalmente, vai ter que ter muita paciência, porque eles já vão estar bem adiantados, mas eles não vão poder fazer determinadas disciplinas que vão ser do período que eles vão estar. Então, é importante vocês terem essa conscientização, né? Os mais recentes. Isso é importante. Isso tem que priorizar isso. Essas turmas ficaram muito prejudicadas, né?
Eu estava dando aula para uma turma e simplesmente foi interrompido, né, a aula prática. Então, não sei se retorno, né, com essa turma, porque provavelmente o pessoal quer, né, voltar. Optativa, Miriam, a sua que é optativa prática, né, que você está falando? Optativa a gente deixa mais livre, né? Aí vai depender de quem precisa daquele crédito, aí se aquele crédito que cada uma tem uma carga horária, né? Se servir para aquele aluno, claro que a gente também vai precisar, como o Ivan falou, os concluintes, né? Quem tiver faltando, sei lá, 5, 6 disciplinas para se formar, a gente tem que ver que disciplinas são essas e ajudar esse aluno. Mas eu quis dizer assim, de um bolo, né? Tem turmas inteiras de semestres inteiros que não fizeram mais 4 disciplinas. Então, esses vão ter que fazer, né? Se der para agregar alguns mais antigos, se não der, vai ter que ser um de cada semestre, né? Regredindo, assim. Vai ser complicado, enfim. Ou também a gente precisa elaborar alguma forma de algumas aulas serem um espaço mais amplo, 2 professores, não sei, né? Para também, senão a gente não vai acabar nunca com a bola de neve, né? Mas existe alguma possibilidade de usar as férias? Isso sempre. Eu vou continuar dando, assim que eu puder, vou continuar dando aquelas disciplinas nas férias, Elisete, sem dúvida. Não, e com certeza vai precisar de obrigatórios, que vai ser oferecida em semestre letivo, né, normalmente, e vai ter que ser oferecida de novo, isso com certeza, senão a gente não vai conseguir andar para frente. Exato. Tá cursos bom. De férias. Obrigada. Obrigada, gente. Mais alguma pergunta? Eu queria saber se a equipe do DA está aí, porque eles pediram uma fala, mas eles não falaram, não me disseram quem iria falar. Mas a palavra está aberta para o DA. O Bruno de Moraes está aí, professor. Bruno, por favor. Por favor, Bruno. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Eu vou, na verdade, Tudo bem? passar... Como é que vai? Tudo bem. Tudo ótimo. Na medida do possível, né? Eu queria desejar uma boa sorte para você, viu, Bruno? Para a equipe toda. Eu mandei um e-mail cumprimentando vocês, parabenizando pela iniciativa e o quanto é importante, né, a gente ter uma representação estudantil, né? Então, eu acho assim um esforço muito grande que vocês estão fazendo, tá? E vocês podem contar com a escola naquilo que a escola puder ajudar, tá? Porque a escola sempre defendeu essa representação estudantil, tá? O DA anterior, não sei se você lembra, se você já era aluno, eles fizeram um trabalho tão bom, eles fizeram um esforço hercúleo para organizar aqui na Unirio o ENEMU, acho que foi o 12º, eu não me lembro. Eu sei que eles fizeram um trabalho muito bom, organizaram, receberam colegas de outros cursos de museologia, com todas as dificuldades que a gente tem. Então, eles fizeram um trabalho muito bom e eu tenho certeza que vocês vão fazer também, com todo o empenho, tá? E o que a escola puder ajudar, puder auxiliar, vocês podem contar, tá? Parabéns, viu? Para você e para a equipe toda. Obrigado pelas palavras, Ivan. Obrigado também para a escola como um todo, né? Para todo mundo que participa e soma. E, na verdade, eu respondi no chat, né? Mas eu queria falar. Eu vou deixar a palavra com o Luiz. E eu não sei, Luiz, você quer falar? Pode ser, que eu estava com um problema aqui com o microfone, mas agora eu já consegui arrumar, gente. Boa noite. Oi, Luiz. Tudo bem, Luiz? Ivan, como é que tá? Tudo bem, né? Como é que vai? Tudo bem? Tudo tá ruim, tô bem, né? Na medida do possível. Tem que estar, né, Luiz? Então, gente, a nossa fala, né, primeiro apresentar a nova gestão do diretório acadêmico, né? A gente agora está entrando num período de uma comissão gestora, porque, como a gente sabe, né, depois de 2009, 2020 a gente compensou esse período de pandemia, então não foi possível realizar, né? A gente acabou ficando um pouco desmobilizado, não foi possível puxar novas assembleias para montar fazer novas eleições, né, para o diretório acadêmico. Então, a gestão anterior puxou 2 assembleias, como a gente não conseguiu ter um quórum para isso,
Mas tinham alunos, tinham estudantes, né, eu, Bruno, mas o resto da equipe, a gente estava interessado em ajudar, apoiar membros da gestão anterior que não estava conseguindo, né, dar conta das coisas e por todo esse clima de pandemia, que é difícil mesmo da gente continuar tocando as coisas de forma remota. Então, a gente se juntou e decidiu montar essa comissão gestora, né, para que a gente possa continuar com os trabalhos do diretório acadêmico, para que a gente possa continuar com a representação dos estudantes de museologia, tanto nos nossos assuntos internos, quanto nos relativos ao movimento estudantil e à universidade, né, os conselhos e tudo mais, para que a gente possa manter isso agora com a pandemia, né, para que a gente possa continuar com a mobilização do nosso curso nesse período pandêmico, né? Dizer para os ingressantes, eu acho que, não sei se tem muitos aqui, porque tem a questão do e-mail institucional, né? Mas dizer para a galera que nós somos a entidade de base, né? O Diretório Acadêmico de Museologia, o DAM, que é a nossa sigla, é uma entidade de base dos estudantes de museologia, a entidade de representação máxima dos estudantes, né, e responsável também por toda a ponte, o contato com a escola de museologia, embora também os estudantes tenham, né, contato aberto, essa direção e coordenação maravilhosa que a gente tem aqui, e também com os outros assuntos, né, como eu falei, relativos à universidade, ao movimento estudantil e aos conselhos superiores, né, e os SEBs, que são os conselhos de entidade de base, que a gente participa também, né, e é isso, queria dar boas-vindas também, né, para todos os ingressantes, para todo mundo que está chegando aí, e saudar esse espaço, né, que é um espaço maravilhoso. Estava com saudade de muitos de vocês aqui, muito tempo que a gente está sem se ver, e agradecer. Bruna, tem mais alguma coisa para falar? Obrigado, professora Ludmila. Eu queria só falar que, para vocês, quem ainda não segue o DA nas redes, eu vou colocar aqui no chat as nossas redes, né? Cada uma das redes, a gente tem Facebook, Instagram, e a gente está começou um Twitter agora para poder alcançar todo mundo que usa as redes diferentes. E aí eu vou colocar aqui no chat para vocês, quem não segue, dá uma olhadinha lá, tá? Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço. Boa gestão para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Bruno, Luiz. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato com a escola, tá? E a gente vai procurar atender da melhor maneira que puder, tá? Muito importante ter representação estudantil, tá? Isso é muito importante. Vocês não podem ficar sem representação estudantil. E eu louvo muito as pessoas que se engajam e que tomam a frente, né? A gente sabe que atrapalha os estudos, né? E tudo, mas é importante, né? Os alunos, os estudantes não podem ficar sem uma representação, sem uma... Né? Principalmente nas reuniões, né? Principalmente nas reuniões. A gente já resolveu muita coisa por meio de representação estudantil. Muitas não conseguimos, mas muitas também conseguimos resolver, tá? Alguém mais quer? Pablo? Pois não, professor. Algum aviso, Pablo? Não, acho que eu consegui passar aí, assim, as dúvidas dos alunos, né, as principais, pelo menos, né, aquelas que apareciam bastante no e-mail, essa questão do estágio, a transferência, a mudança de curso, exclusão de disciplina, trancamento de curso. Acho que são essas questões assim que vigoram no momento, né? Aparece muito para a gente, né? Acho que seria importante falar sobre questão de aproveitamento também de curso, ou melhor, aproveitamento de disciplinas, né? Tem alguns alunos já me perguntaram sobre isso, como é que é o trâmite. Eles precisam encaminhar o histórico escolar, os programas das disciplinas, e eles precisam formalizar por meio de um documento, um formulário, a gente pode encaminhar para eles, quais são as disciplinas que eles desejam, né? Que eles estão pleiteando o aproveitamento do componente curricular. Então, se porventura tiver algum aluno que tem dúvida sobre essa questão, é isso. Apresentar, né, encaminhar para a gente via e-mail o histórico escolar, os programas das disciplinas, e formalizar num documento, num formulário, quais disciplinas que eles desejam que ocorra esse aproveitamento, né?
Muito bem. Pablo, só complementando, esse aproveitamento tem 2 tipos, né? A pessoa pode fazer disciplina em outra universidade e querer trazer o crédito para cá como eletiva, ou muitos já graduados, que nós temos muitos alunos que já têm uma primeira graduação. Ele precisa estar atento que ele tem que ter se formado no máximo há 4 anos. Sim, né? Ele sim, tem recebido pedidos de pessoas que já se formaram há 20 anos, 12 anos, e aí não é possível aproveitar por resolução da Unirio. Então, ficar atento a isso, porque senão vai reunir uma documentação e tal, e não vai ser deferido. E também tem uma análise de currículo, né? Também. Isso, eles mandam, e aí a comissão de matrícula analisa. Só que se quem é formado há mais de 4 anos, né, nem manda, porque não vai adiantar, a gente não vai deferir, e quando a gente tiver a data, já não vai deferir, né? Mas a gente analisa as ementas, né? Não necessariamente porque o curso é afim, é de história, é de arte, que vai bater a ementa e o programa, né? A gente analisa a ementa e o programa. Antes, no presencial, havia um requerimento que eles chegavam lá na escola, preenchiam, eu encaminhava para a comissão de matrícula, né? E aí eles diziam, eu já orientava na hora quais eram as disciplinas e tal, né? Então, isso que o Pablo falou, tem que dizer quais as disciplinas está pedindo o aproveitamento, né? E é importante anexar o programa completo da disciplina, não é só o ementário, porque o ementário ele só vai dizer, vai fazer uma síntese da disciplina, uma súmula da disciplina. O importante é o programa completo. Tem que ter a ementa, tem que ter o conteúdo programático e tem que ter a bibliografia. Então, a partir daí, a comissão de matrícula, tanto do integral quanto do noturno, vai poder analisar. Então, é importante isso. Faz o encaminhamento, faz o e-mail, se apresenta o nome completo, o número de matrícula, quais as disciplinas que quer aproveitamento, anexa o programa com o histórico escolar e o programa completo dessas disciplinas. Aí eu faço o encaminhamento para a comissão de matrícula, que vai analisar exatamente essa documentação. Tá? E a professora Ludmila lembrou bem, né, que é uma lei do MEC, né, de não poder anterior a 4 anos. Antigamente eram 5 anos, agora são 4 anos. Tá? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma observação, algum aviso? Luana? Mais algum aviso? Por enquanto, não, professor. E aí, mais alguma pergunta? Elisete, Geisa, que eu estou vendo aqui, as carinhas, o Bruno, não, tem mais 14 pessoas. Não tem nenhuma pergunta, não. Bom, então é só agradecer a você. Eu queria reiterar, né, esses agradecimentos ao Pablo, Roberto e a Luana dos Santos, que montaram aí esse encontro, né, entre nós, e a gente vai fazer outros, né? Eu espero que tenha mais pessoas, né, para poder a gente poder provavelmente lá para novembro ou no final do ano a gente faz outro, né? Ou se precisar antes a gente pode fazer, né? Porque as dúvidas vai depender muito da evolução das coisas, né? Então a gente pode fazer outros encontros desses, tá? É só, então, agradecer a professora Ludmila Costa, a professora Miriam Oliveira, né, por terem estado aqui, né, hoje, nessa sexta-feira, né? Está todo mundo cansado. Vocês não imaginam como tem sido o trabalho dos professores, e principalmente quem trabalha na gestão, nessa pandemia. Está muito, muito, muito complicado. Muito. Está infinitamente pior. Infinitamente pior. E, quer dizer, e vocês também estão enfrentando muitas dificuldades, e a gente sabe também que está sendo muito difícil, né, para todo mundo, né? E então a gente vai aí tentando, né, resolver as coisas, né, na medida do possível, né? Vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, né? Praticamente todos têm o meu e-mail, né, pessoal. Eu respondo na hora, é só vocês encaminharem, né? Eu recebo enxurradas de e-mail, mas vocês podem mandar, não há problema algum, tá?
Eu não tenho Face, eu não tenho Zap, faço questão de não ter, exatamente para eu poder me concentrar nos e-mails, tá? Então, eu recebo e-mail de gente que já formou há anos atrás, pedindo documento, pedindo uma série de coisas, quer dizer, então, não há problema algum. Vocês podem entrar em contato com a escola, vocês mandam para o Pablo, ele me encaminha, tá? Não há problema algum. Certo? Gostei muito obrigada. de ver todos vocês, tá? Boa sorte. Posso interromper a gravação aqui, professor? Pode sim, Pablo. Muito obrigado, Pablo. Gente, uma boa noite para todos. Boa noite, gente.